Enquanto ele dava joias para amante, eu não tinha gás de cozinha. Isso mesmo que você ouviu. Enquanto ele comprava colar, brinco, pulseira, para uma mulher que não era eu. Eu aqui nessa roça, cozinhando no fogareiro improvisado. Porque o gás tinha acabado, e eu não tinha dinheiro para comprar, e ele não dava. Dizia que estava apertado, que o dinheiro estava curto, que precisava economizar, enquanto comprava joia para outra. Com o nosso dinheiro. Com o dinheiro que eu ajudei a construir. Com o dinheiro que saiu do suor dessa roça. Que saiu das minhas mãos, e foi parar no pescoço de outra mulher. Em forma de colar dourado, enquanto eu cozinhava no fogareiro. Sem gás, sem dinheiro. Sem saber de nada se você está me assistindo agora e sentiu raiva do que eu acabei de te contar. Aperta o like para mim. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo a minha história. E se inscreve no canal. Porque o que vem por aí é mais pesado ainda. A Valéria ainda tem muita verdade para falar. Eu preciso te contar como eu descobri, porque não foi simples. Não foi de uma vez, foi aos pedaços. Que foram se encaixando, lentamente, dolorosamente, como Kika que você não queria montar. Mas que ia se montando sozinho peça por peça. Até você olhar e não ter mais como negar, que a imagem era o que você mais temia. Eu sempre soube que o dinheiro era curto, desde o começo do casamento. A gente era pobre. Isso não era segredo. Não era vergonha, era realidade. E eu aceitei essa realidade, com os 2 pés no chão, com trabalho. Com economizar onde podia, com abrir mão do supérfluo para garantir o necessário. Mas com o tempo as coisas foram melhorando. A roça foi produzindo mais, o gado foi crescendo. O dinheiro foi chegando com mais regularidade. Eu via que entrava mais, mas não via onde ia. Porque o dinheiro era com ele, sempre foi com ele. E eu não perguntava. Porque mulher que pergunta é desconfiada. É controladora, é complicada. Aprendi isso em algum lugar. E guardei, e não perguntei. Por anos, não perguntei. O gás acabou numa quinta-feira. De manhã, eu ia fazer café. Abri o fogão, acendi, nada. Tentei de novo, nada. Fui ver a botijão completamente vazio, suspirei, peguei o telefone e liguei pro Adelson. Adelson, o gás acabou. Preciso que você mande dinheiro para comprar. Valéria, estou apertado essa semana, mas o gás acabou. Não tenho como cozinhar. Usa o fogareiro por uns dias. Até eu conseguir, fogareiro. Ele me mandou usar fogareiro, com 3 filhos em casa. Com comida para fazer, com vida para manter, usa o fogareiro. Adelson, faz quanto tempo que você não me dá dinheiro para casa? Valéria, não começa, não estou começando. Tô perguntando, eu pago as contas. Você não falta com nada, não falta com nada. Sem gás, sem dinheiro, sem reconhecimento, mas não faltava com nada. Tá bom, Adelson, desliguei. E fui montar o fogareiro. Com aquela raiva engolida. Que eu ainda não sabia de onde vinha de verdade. Fiquei 3 semanas no fogareiro. 3 semanas, cozinhando feito antigamente. Com lenha, com fumaça. Com aquela trabalheira, que fogão a gás resolve em minutos. Toda vez que eu pedia pro Adelson ele tinha uma desculpa. Conta chegou. Teve um gasto imprevisto. Semana que vem, semana que vem. Semana que vem, 3 semanas de semana que vem. E eu fui, no fogareiro. Sem reclamar mais. Porque reclamar era ser complicada. Porque reclamar era não entender as dificuldades. Porque eu tinha aprendido a engolir, e engoli 3 semanas de fumaça. De lenha molhada que não pegava fácil. De comida que demorava o dobro, de mãos pretas de carvão. Enquanto ele dizia que estava apertado, foi a Dulce que me contou sobre as joias. Não de uma vez, com cuidado,
do jeito que a Dulce faz as coisas difíceis. Com cuidado, ela tinha me contado antes da outra mulher, que tinha visto o Adalsan na cidade. Como ela. Mas o que ela não tinha me contado ainda, o que ela estava segurando, era o resto. Apareceu aqui uma tarde, com aquela expressão de peso de quem carrega coisa demais. Sentamos na varanda, ela ficou um tempo em silêncio. Valéria, eu preciso te falar mais uma coisa. Fala. Quando eu vi o Adalsan com ela na cidade. Sim, eles saíam de uma joalheria. Fiquei olhando para ela. Joalheria, ele carregava uma sacola. Daquelas de loja fina, com laço. Silêncio. Eu vi ela abrir. A Dulce continuou. Era um colar, dourado. Ela colocou no pescoço na hora. Fiquei olhando para a Dulce, sem falar, processando. Valéria, quanto tempo faz isso? Uns 2 meses, 2 meses, 2 meses antes, quando eu estava no fogareiro. Quando ele dizia que estava apertado. Quando eu cozinhava com lenha e fumaça. Ele estava numa joalheria, comprando colar dourado. Pra outra, com o nosso dinheiro, não chorei na hora. A dor foi tão grande que ultrapassou o choro. Ficou num lugar além. Num lugar que não tem nome, que é mais fundo que tristeza. Que é mais fundo que raiva. É aquela coisa que acontece quando a injustiça é grande demais para caber no peito. E você fica parada, imóvel, sem reação. Como se o sistema tivesse travado. Porque não consegue processar. Fiquei assim. Olhando para Dulce, sem palavra, sem lágrima, sem nada. Valéria, ela pegou minha mão. Ele comprou o colar para ela, falei devagar. Enquanto eu tava no fogareiro, é com o nosso dinheiro, é sem gás. Eu fiquei 3 semanas sem gás, ele disse que estava apertado, a Dulce ficou quieta. Estava apertado para mim, continuei. Mas não estava apertado para ela, mais silêncio. Para ela tinha dinheiro para a joia, minha voz saiu diferente nessa frase. Mais baixa, mais pesada, como se as palavras tivessem peso físico. Dulce, eu cozinhei no fogareiro por 3 semanas enquanto ele comprava a joia para outra. Ela apertou minha mão. E as lágrimas vieram, finalmente. Aquelas lágrimas que vinham de um lugar muito fundo. Que não eram só de traição, eram de humilhação, de ter sido tão pouco. De ter valido tão menos do que uma mulher que ele mal conhecia. De ter dado 30 anos e receber fogareiro. Enquanto ela recebia colar dourado, fui até o Gardara naquela noite. Depois que a Dulce foi embora, procurei joias, as minhas, que eu tinha. Que eram poucas, um par de brincos de ouro. Que minha mãe tinha me dado quando casei, uma aliança. Um cordão fininho. Que o Adalsan tinha me dado no primeiro aniversário de casamento. Faz quanto tempo? 30 anos. Nos 30 anos que se seguiram, ele nunca mais me deu joia, nunca mais. Emtrintano nenhum presente de joia. Aniversário de casamento sem joia, aniversário meu sem joia. Natal sem joia, nada, mas para ela. Em 2 anos de caso, pelo menos um colar dourado. Que eu vi com os olhos da Dulce, que existia, real, no pescoço dela. Enquanto eu guardava meus 2 brincos de ouro da minha mãe. Como tesouro, porque eram os únicos que eu tinha. Resolvi confrontar o Adalsan sobre as joias, não sobre a mulher. Sobre as joias, sobre o dinheiro, sobre o fogareiro. Sobre a injustiça, que tinha nome e preço. Ele chegou naquela noite. Eu estava na mesa da cozinha esperando. Com a conta da joalheria que eu tinha encontrado, porque fui procurar. Depois que a Dulce foi embora eu fui procurar. Vasculhei bolso fastil rei gafeta. Vasculhei o carro que ainda estava aqui, e encontrei. Um recibo. De joalheria, com data, com valor, com descrição. Colar em ouro 18 quilates. O valor? Fiz as contas na cabeça. Aquele valor pagava gás por meses, por muitos meses, e estava no recibo.
com a letra dele na assinatura. Quando ele entrou e me viu na mesa, parou: Valéria, senta. Ele sentou. Coloquei o recibo na mesa, entre nós dois. Ele olhou, e eu vi ele reconhecer. Vi a cor mudar no rosto. Valéria, quanto custou? Eu posso explicar, já sei o que é, já sei para quem foi. Só quero saber quanto custou. Ele ficou quieto. O valor está no recibo, Adalsan. Eu só quero ouvir você dizer: silêncio. Quanto custou o colar que você deu para ela enquanto eu ficava 3 semanas sem gás de cozinha? Ele fechou os olhos. Valéria, fala o valor. Ele falou. Eu já sabia. Mas ouvir dele foi diferente. Foi real de um jeito que o recibo não tinha sido. Esse valor, falei devagar. Paga gás por quanto tempo você acha? Ele não respondeu. Eu calculei, continuei. Paga quase 1 ano de gás. 1 ano, Adalsan. Eu fiquei 3 semanas no fogareiro enquanto você tinha dinheiro para quase 1 ano de gás, e comprou o colar para ela. Silêncio. Você me disse que estava apertado, mas silêncio. Você me olhou nos olhos e disse que estava apertado. Enquanto tinha dinheiro para comprar joia de ouro para outra mulher, ele baixou a cabeça. Eu não tenho palavras para isso, Adalsan. Sério, não tenho. E me levantei. Fui pro quarto. E deixei ele sentado naquela mesa. Com o recibo, com o silêncio. Com o peso do que tinha feito que era um norme, e que ele ia ter que carregar. Porque eu não carregava mais. Se você chegou até aqui e está com raiva junto comigo, aperta o like para mim. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e me fala. Você já foi colocada em segundo lugar por alguém que devia te colocar em primeiro. Escreve aqui, porque a Valéria não foi a única. E você também não é. Depois que o Adalsan foi embora, eu fui fazer as contas. De verdade, não as contas da casa. As contas do que ele tinha gastado com ela. A advogada me ajudou. A gente foi juntando os recibos que encontrei, as transferências suspeitas. Os saques em datas que eu lembrava de coisas que ele tinha dito. Que estava apertado, que era para economizar, que não tinha como. E foi aparecendo o tamanho do que ele tinha desviado. Não era só o colar. Era muito mais: jantares, hotéis, presentes, viagens, anos de dinheiro. Que saía da nossa conta. Que saía do nosso suor, da nossa roça, do nosso gado. Do nosso trabalho conjunto, ia para ela, em forma de experiência. Em forma de presente, em forma de vida boa. Enquanto eu economizava real. Enquanto eu ficava sem gás, enquanto eu cozinhava no fogareiro, enquanto eu abria mão de coisas básicas. Pensando que era necessidade, era mentira. Era ele escolhendo onde o dinheiro ia, e eu não estava na escolha. A advogada ficou séria quando viu os números. Dona Valéria, isso é desvio de patrimônio conjugal. Eu sei, é crime. Eu sei, isso fortalece muito seu processo. Eu sei. Ela me olhou. Você está bem? Tô com raiva. Ela ficou quieta. É justo? Disse por fim. É. Raiva é uma resposta saudável para a injustiça. Nunca tinha pensado assim. Sempre achei que raiva era fraqueza, que raiva era feio. Que mulher com raiva era difícil, mas a advogada disse que era saudável. E eu acreditei. Pela primeira vez deixei a raiva ser. C'est m'engolir. Sem esconder, sem me envergonhar, deixei estar, e ela ficou. E me deu energia, para brigar, para não desistir. Para buscar o que era meu, a raiva virou combustível. E eu usei, contei pro Robinho. Não tudo, mas o suficiente. Sobre o dinheiro desviado. Sobre o fogareiro, sobre o colar. Ele ficou em silêncio por um tempo. Quando falou, a voz estava diferente. Mãe, eu não sabia. Eu sei, filho, eu sabia que o pai tinha outra. Mas não sabia disso, ninguém sabia. Eu também não sabia. Isso é absurdo,
Você ficou sem gás, ele repetiu, como se precisasse dizer em voz alta para acreditar. Você ficou cozinhando no fogareiro enquanto ele comprava a joia de ouro para ela. Silêncio longo. Mãe, eu estou com uma raiva. Eu também. Filho, o que posso fazer? Nada agora. A advogada está cuidando. Mas obrigada por perguntar. Você me liga se precisar de alguma coisa. Ligo, prometo. Robinho, desliguei, com aquela mistura de raiva do Adalson e gratidão pelo Robinho, que eram opostos e que existiam ao mesmo tempo. Don't hold me, porque a vida é assim. Nunca uma coisa só, sempre as deux. Fui até o Garba de novo. Uns dias depois, peguei os brincos da minha mãe. Os únicos de ouro que eu tinha, que ela tinha me dado quando me casei. Os coloquei na orelha, fui até o espelho, me olhei, com os brincos dela. Com o batom vermelho, com o lenço dela na cabeça. E pensei, ela me deu ouro, minha mãe me deu ouro. Não o Adalson. Nunca o Adelson. Em 30 anos ele nunca me deu o que minha mãe me deu num par de brincos. Valor, amor, reconhecimento, a mulher que mais me amou na vida. Não era o homem que eu casei, era minha mãe. E ela me deixou ouro, real, que eu carregava nas orelhas, que era meu, que ninguém podia tirar. Que o Adalson não alcançava, porque não era dele, era dela. Era meu, completamente meu. A advogada entrou com o pedido de ressarcimento do dinheiro desviado, junto com o processo dos bens. Era uma batalha grande, mas era justa. E justo eu ia brigar, com tudo que tinha. Com a raiva que virou combustível, com a certeza de que eu tinha direito. Que o fogareiro tinha um preço, que 3 semanas de humilhação tinham um preço. Que 30 anos de invisibilidade tinham um preço, eu ia cobrar. Não de raiva, não de vingança, de justiça. Porque justiça é diferente, justiça é o que é certo, e era certo que eu recebesse. O que era meu. O que eu tinha construído. O que eu tinha suado, o que eu tinha plantado nessa terra. Com essas mãos. Que um dia ficaram pretas de carvão do fogareiro. Enquanto o dinheiro da roça comprava colar dourado para outra, não, aquilo tinha preço, e ia ser pago. Hoje eu tenho gás, parece coisa pequena. Mas não é, para mim não é, toda vez que acendo o fogão, toda vez que o fogo aparece na hora, sem fogareiro. Sem fumaça, sem lenha molhada, eu lembro, e sinto uma coisa. Não é raiva mais. É determinação. De nunca mais depender de alguém para ter o básico. De nunca mais pedir permissão para ter gás. De nunca mais ser a mulher que cozinha no fogareiro. Enquanto o marido compra joia para outra. Nunca mais. Eu sou a Valéria. Tenho 50 anos. Fui humilhada de um jeito que tem nome, tem preço. Cozinhei no fogareiro por 3 semanas, enquanto ele dava joia de ouro para outra. Mas hoje eu tenho gás. Hoje eu tenho advogada. Hoje eu tenho processo. Hoje eu tenho raiva que virou força. Hoje eu tenho brincos de ouro da minha mãe, que valem mais do que qualquer colar que ele comprou, porque vieram com amor. E amor de verdade não tem preço. Não tem joia que compre, não tem fogareiro que apague. Ele fica, sempre fica, em forma de brinco dourado, em forma de lenço colorido. Em forma de memória, em forma de força, em forma de mim, que estou aqui. Em pé, com o fogão aceso. E com a certeza de que nunca mais vou ser segunda. Em nada, pra ninguém. Se você chegou até o fim e sentiu essa raiva junto comigo, aperta o like para mim. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo a minha história. E me fala. Você já foi colocada em segundo lugar por alguém que deveria te colocar em primeiro. Escreve aqui. Porque o nome de toda mulher que já foi segunda merece ser dito em voz alta. E se inscreve no canal, porque a Valéria ainda tem muita verdade para falar.
e muito mais justiça para buscar.